Oba! Nossa dupla querida, doutor Roberto Navarro, bem-vindo. Olá, tamo junto. E a nossa querida chefe, quase Nutri, Quase Malu, Nutri. 6 bem-vinda. meses, Carolzinha. Falta pouco, 6 minha meses, amiga. gente. Bem-vindo. Não, mas o tempo já tá passando rápido, o ano mal começou e nós já estamos em meados de fevereiro. Quer dizer, meados não, né? Hoje é dia 7, vai. Também não exagera, né, Carol? É que quem faz programa ao vivo, diário, como eu já recebo pautas de outras semanas, e vem, a cabeça fica meio lá na frente, exato, né? exato. Muito engraçado. Primeiro mêsinho já foi, né? Já foi, olha isso. Muito Caramba, corrido. Mas isso aí. o importante é que sempre que a gente tem informações, a gente consegue usar esse tempo de uma forma muito mais inteligente. E hoje o assunto do Dr. Roberto é extremamente importante para a gente conhecer mais, né, dos nossos hábitos, da nossa saúde e entender um pouquinho que a nossa genética pode estar ligada aos nossos hábitos. Total. Que a gente pode mudar tudo no meio do caminho. Sim, é isso que é fascinante, Carol. Tudo isso começou com o projeto Genoma Humano, né? O que é o gene? São códigos de barra presentes, né, no nosso DNA e que cada códigozinho representa uma característica, não só que a gente chama de característica imutável, que é, olha, a cor do meu olho vai ser X, né, eu vou ter tal altura, mas o que fascina, só para vocês entenderem, gente, que trabalho que deu, eu peguei uma fita métrica aqui para vocês entenderem que o DNA do nosso corpo é uma fita, tá? Onde cada risquinho desse, né, cada risquinho aqui dessa fita, deixa eu pegar lá, ó, cada risquinho é um gene. Olha só. Olha como deu trabalho para esse projeto Genoma Humano, que envolveu vários países, muita grana investida, para entender o que cada um desse códigozinho quer dizer. Puxa vamos vida. decifrar, vamos mapear todos os risquinhos dessa fita, que é aí chegaram e mapearam todo o genoma humano. Nossa. E começaram a descobrir que cada uma dessas mensagens, desses códigos, vai ter tudo a ver com várias ações dentro do teu corpo, muito além da cor dos teus olhos, da cor do teu cabelo, influenciando no metabolismo. E olha que interessante, Carol, 99,9% desses genes são encontrados em todas as pessoas. Apenas 0,1% desses códigos diferem uma pessoa da outra. Sério? Que a gente chama de polimorfismos genéticos, que eu vou explicar de maneira bem simples. O que é esse tal polimorfismo? Será que esses códigos de barras, às vezes, têm mensagens diferentes de um indivíduo para outro? Isso chama polimorfismo. Por exemplo, por que você é canhoto e outro é destro? É um polimorfismo genético. Que legal! Né? Então, é isso que eu quero explicar. O que a ciência entendeu? A influência desses genes na nossa saúde e o que o ambiente, que são os hábitos, que entra alimentação, atividade física, o quanto você se expõe a toxinas ambientais, até o estresse emocional, influenciando em fazer com que esse código de barra realmente se manifeste para uma ação que eu vou explicar que pode ser ruim, ou uma proteção que você pode ter de fazer aquele polimorfismo não se manifestar para não te trazer problema. Que legal! A gente chama isso de expressão gênica. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Como é que a ciência está hoje, o exame que já existe para isso e como a gente lida com essas informações que são altamente complexas. Então, a interpretação e colocar na prática depende de bastante conhecimento para não achar que todo mundo vai fazer a mesma coisa igual, tá bom? Mas o Dr. Roberto já vem com uma aula pra gente, então, como eu disse no início, por isso eu comentei, quando a gente tem a informação, então quem assiste Você Bonita todos os dias, vai fazendo conexões com as informações que vocês trazem. Exatamente. E aí vai ficando mais fácil entender de alguns assuntos que, num primeiro momento, parece, né? Nossa, mas eu não sou médico e tal. Não, e a gente nem precisa ser. A gente precisa usar a nosso favor. Sim. Essas conexões. 4 palavras, Carol, que muda a vida da pessoa. A informação, o aprendizado, a mudança e a evolução. Sensacional. Já começamos a semana bem. Agora, Malu, apresenta a sua receita. Porque eu tô aqui já quase garfando assim, ó, queimando largada, que é um dos meus pratos favoritos. Eu sei. Inclusive, essa receita foi um pouco inspirada na sua, que eu sei que você faz, que é muito gostosa também. Não, vocês vão amar. Já fez aqui no Você Bonita, Carolzinha. Vocês vão amar essa receita. Simples, fácil, dá para fazer bastante substituição em casa. Ah, eu não como isso, eu não como aquilo. A gente vai falar sobre isso durante o cozimento. Mas é muito simples, Carol. Eu estou trazendo aqui 2 alimentos que são ricos dentro daquilo que ele precisa hoje, que é o ácido fólico e
A vitamina B12, A B12. tem várias coisas. Vixe, tem muita não, coisa. mas esse prato é muito rico, gente, porque é um nhoque de ricota com espinafre, tem o tomate, tem um molho Tem um pouco especial. de triptofano também para poder dar uma acalmada. Então a gente também tem o licopeno, tem bastante antioxidante, que é o que a gente precisa hoje é se alimentar bem, de maneira saudável e, gente, com bastante nutriente, né? É isso que vai fazer aí a nossa saúde. Então a gente fica em casa, às vezes, muitas vezes pensando, mas eu não posso fazer nada para me alimentar melhor. Pode sim, gente. A saúde está na mesa e vocês vão ver que só tem ingrediente fácil aqui. Não, e não dá pra. Você Você olha ali o nhoque, ele, inclusive, tá idêntico. A Malu ainda vai ensinar a deixar a bolinha assim perfeita. Olha que delícia. E tá esse tempinho meio mais pra lá que pra cá esquisito. Exato. Então eu acho que vai muito bem nessa segundona leve, poucas calorias e muitos nutrientes. E super congela, viu, gente? Ah, dá pra fazer um congela? tantão, dá pra congelar, dá isso pra não fazer sabia. as marmitinhas, né? Então você já faz, já deixa um tanto preparado. E o meu já tá prontinho para ser o meu almoço. Eu também, né, doutor Roberto? Vai ser nosso almoço que a gente Exatamente. passa bem. Bom, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público e também tem uma dinâmica muito legal aqui no centro do estúdio que o doutor Roberto vai explicar, então, como tudo isso acontece de uma forma bem prática, bem simples. E já já a gente faz perguntinhas. Vou lá e já volto, tá, doutor Bora. Roberto? Nos encontramos daqui a pouquinho aqui pra gente mostrar a dinâmica. Vamos lá, que agora a gente vai ser feliz, porque é muita informação, uma aula, né, doutor Roberto? Isso aqui é claro que você vai falar de uma forma tranquila pra gente entender, mas isso aqui levaria, assim, anos de medicina, não é verdade? Cara, eu fui muito... Anos de estudo, Eu fui doutor muito Roberto. ousado de tentar fazer essa pauta, mas isso todo desafio eu acho interessante. Porque é o que se aprende, às vezes, em um mês, né, dentro de uma aula, para entender gene, tradução genética, enfim, todos aqueles termos, né, epigenética, transcrição gênica, é complicado. Mas vou fazer de um jeito, assim, que eu acho que as pessoas em casa vão entender, tá? Carol, o seguinte, todo o teu corpo é formado, né? Porque a gente produz dentro das nossas células proteínas. Não estou falando de proteína que a gente comeu. A gente come proteína, quebra, vira aminoácido e nós usamos esses aminoácidos para produzir proteínas chamadas endógenas. Essas proteínas endógenas, Carol, formam todo o nosso corpo. Inclusive são essas proteínas endógenas que são os seus hormônios, todo o seu metabolismo, seu colágeno na pele é uma proteína que você produziu dentro do teu corpo. Então, o que eu quero mostrar? Como é que o corpo codifica isso? Então, vamos lá. A gente tem aqui o gene, tá? O gene é aquele risquinho lá da fita métrica, tá? Peguei apenas um genezinho. Um gene carrega, às vezes, várias informações, tá? Que eu chamaria de código de barra, tá? Então, peguei aqui para simular esse código de barra, deixar o câmera pegar aqui, ó. As peças. Se vocês perceberem, ó, eu coloquei aqui sequências de branco, vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho. Depois eu coloquei sequências de verde, vermelho, verde, azul, verde, azul, verde, azul e coloquei verde, amarelo, verde, amarelo. São 3 genes com sequências diferentes de cores. Cada um desses é uma informação diferente. Como é que o corpo faz? Existe aqui um fotógrafo, tá? Esse fotógrafo vai tentar, como um leitor de código de barra, que eu trouxe aqui tá? Eu trouxe aqui um rodinho que parece aquele transdutor lá do supermercado que coloca na frente do código de barra. Eu fui criativo nessa, Carol, fui criativo. Muito bom. Ganhou estrelinha, né, Glaucia? Ganhou estrelinha. Vocês que estudaram biologia, sabe o que é esse aqui? Esse fotógrafo chama RNA, né? Aqui está o DNA, formado por genes, tá? E aqui é o RNA. Aqui é o RNA. O que ele faz? Ele vai lá, vamos pegar que ele vai codificar essa mensagem aqui, verde, azul, tá? Ele vai chegar aqui na frente. Escaneou. Aí eu vou pegar aqui, ó. Essa parte que ele escaneou, tá? Tá aqui, ó. Ele pegou esse código. Para onde ele leva esse código, Carol? Para uma fabriquinha. Que está dentro da célula. Quem estudou biologia, essa fabriquinha chama ribossomo. É uma estrutura dentro da sua célula que produz a proteína pela informação que está aqui. Essa informação vai levar à produção de uma proteína específica, tá? Essa proteína, vou pegar aqui, ó, igualzinha, tá? Igualzinha. Essa proteína vai fazer parte de estruturas do seu corpo. Imagine que essa proteína aqui é um hormônio, imagine que essa proteína é uma enzima digestiva que ajuda a digerir um alimento, imagine que essa proteína é o colágeno que forma a sua pele. Então, essa é a maneira adequada de se traduzir uma informação, produzir proteína que faz parte do teu metabolismo, que forma o teu corpo.
tá? Tá, e o que vai formar aquela cadeia depende, quando a gente fala que depende dos nossos hábitos e também depende do que a gente se alimenta? Sim, aí já vou chegar lá. É óbvio Tá. que Eu queimando lá. o DNA, essa estrutura chamada DNA é formada por aminoácidos que nós Tá. comemos das proteínas, senão a gente não formava DNA. Entendi. Óbvio, tá? Isso sim. Isso sim. Tá Agora, bom. o que é um polimorfismo? Ah. Vamos pegar aqui, volta lá para a primeira parte. Está aqui, né? O nosso DNA. Então, o scanner foi lá tentar pegar esse código de barra que ele já sabia que era esse. Só que na hora de chegar para escanear, ele encontra uma coisa diferente. Ele encontra essa área do DNA com uma corzinha vermelha no meio. Fala, peraí, olha, não tinha esse vermelhinho aí no meio. Isso Entendi. chama polimorfismo. Na hora de escanear. Na hora, a muda. estrutura que está formando o DNA, que deveria ser esse gene que já é conhecido, esse gene sofre um polimorfismo e tem uma informação diferente aqui. Tá. Na hora de ler, ele vai ler e vai copiar isso aqui, falar, peraí, eu vou levar essa informação então lá para a fabriquinha. Já é diferente daquela original, vai pegar e vai levar aqui. Tá. Quando chegar na fabriquinha, a fabriquinha vai fazer uma proteína diferente daquela, que pode ser uma proteína anômala, uma proteína que não cumpre a função adequadamente. Então, o que se descobriu? Que existem polimorfismos que comprometem a função de um determinado passo do seu metabolismo. Porque essa proteína, ela sai um pouco atípica. Entendi. Ela não vai cumprir a função dela como ela deveria ser cumprida, que deveria ser aquela proteína correta. Entendi. Ela sofreu uma diferenciação na sua estrutura. Isso é que vai gerar problemas no nosso metabolismo. Só que Tá. podemos chamar então de um polimorfismo uma intolerância à lactose? Total. Porque a proteína, a lactase, é uma enzima digestiva que foi codificada no DNA. Em algum momento. Em algum momento saiu a sequência de letrinhas ali, saiu do prumo e formou a mensagem que isso vai dar é não produza a proteína lactase. Então agora E eu vou você te vai fazer uma dar. pergunta. Tá. E quero mostrar a influência do hábito aqui no polimorfismo. Então, tá? e a minha pergunta é a seguinte. Tá. Hoje, a gente tem notado, as pessoas têm tido mais queixas, então mais sensibilidade ao glúten, mais resistências, mais intolerâncias na questão e até alergias, que a gente já conversou a diferença de alergia e intolerância. Isso porque, então, o que a gente está ingerindo também não é a fonte, digamos assim, mais natural possível para manter a estrutura perfeita? Sim, também. Pode ser que influencie. O que está se estudando? É o epigenoma, não é mais só... O genoma é codificar esses códigozinhos de barra. Tá. Epigenoma é o que o ambiente influencia nesse diálogo. Tá? Por que eu posso ter um polimorfismo e você não? E por que esse polimorfismo que eu tenho, às vezes ele não se manifesta e às vezes ele se manifesta. Ele é expressado, que a gente fala. Vai ter a fotinho, vai chegar no final com uma ação que não é legal. Entendi. Isso chama diminuição da expressão gênica ou aumento da expressão gênica. Então vamos pegar aqui, Carol, ó, volta aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um polimorfismo aqui, tá? Esse polimorfismo vai me dar uma ação errada. Na hora que o RNA vem traduzir isso, às vezes o corpo faz o quê? Coloca uma barreirinha na frente para não enxergar. Na hora que o RNA chega, ele fala, não estou conseguindo fazer essa leitura. Isso chama diminuição da expressão gênica. Ou silenciamento não é o termo, mas o próprio corpo defende, fala, não deixa ele ler esse código, porque esse código vai me trazer um problema errado. Entendi, o corpo tem uma defesa para isso Ele também. pode fazer com que esse polimorfismo não se manifeste. Ele fica ali escondidinho, porque na frente dele tem uma barreirinha, tá? Que são substâncias chamadas estonas. São substâncias que entram vários nutrientes que vão fazer isso acontecer ou não. Entendi. Entendeu? Então, o que está se estudando? O que meu hábito pode influenciar em eu ter uma expressão gênica? Aquele código certinho vai ser lido, porque eu preciso dele, ou eu tenho um polimorfismo que eu não quero que seja lido, porque ele pode atrapalhar o meu funcionamento. A gente faz com que essa expressão gênica não aconteça, fique escondidinha. E é isso, esse silenciamento ou essa manifestação, ou a expressão gênica ser mais intensa, é que tem influência dos hábitos. Então, por exemplo, Carol, tem polimorfismos que podem fazer você ter uma lentidão em metabolizar a cafeína que você come.
Tá. Então você ingere a cafeína, que precisa ser metabolizada. Metabolizar, gente, é que se algo entra no corpo, a gente tem que dar um jeito de depois ir embora, né? Isso vale até para remédio. Se não se tratava uma doença com uma dose só por 30 anos, você tem que ficar tomando de novo, porque aquela substância sofre modificações e é eliminado. Tá? Então tem polimorfismos que fazem o fígado metabolizar a cafeína de maneira tão lenta, tão devagar, que ela fica rodando no teu corpo por um tempo maior. E isso pode fazer uma pessoa que toma café ficar mais irritada, com o coração mais disparado. E tem pessoas que não têm esse polimorfismo, que metabolizam com uma rapidez muito grande. Entendi. E não vão ter problema de tomar uma garrafa de café antes de dormir. Dei um exemplo, Carol, para vocês entenderem em casa, que eu dei um exemplo de uma centena de exemplos que agora a gente está estudando, correlacionando dentro da nutrição, da medicina, né? Quais são esses polimorfismos que influenciam no seu metabolismo de nutrientes. Por exemplo, tem pessoas que têm polimorfismo, que o sódio, né, que faz parte do sal de cozinha, o sódio em excesso, ele pode aumentar a pressão arterial. Então, todo o metabolismo do sódio pode sofrer influência de polimorfismos que você não consegue excretar o sódio com tanta eficiência quando você ingere. E você vai ter uma tendência maior a ter pressão alta. Então, o que esses polimorfismos dão para a gente? É para diagnosticar a doença? Não, de maneira alguma. Não pensem nisso. São exames que surgiram para dar para a gente uma noção muito mais específica do que fazer no ambiente. Será que você precisa mudar algum alimento? Que nutrientes você precisa ingerir em níveis melhores? Se você, por exemplo, tem um polimorfismo que aumenta a homocisteína, que é uma substância que a gente produz que, quando elevada, aumenta o risco de doença cardíaca. Só que a gente sabe que essa homocisteína é controlada melhor pelo ácido fólico, pela vitamina B12. Então, se eu tenho um polimorfismo dizendo você vai ter mais chance de uma homocisteína alta, eu preciso caprichar mais nos alimentos ricos em ácido fólico e B12. Então, o que a gente chamou de nutrição mais personalizada? É adequar o ambiente em termos de alimentação, pensando nos polimorfismos daquele indivíduo. Então, a gente tem polimorfismo que te deixa predisposta à obesidade. Tem polimorfismo que faz seu metabolismo ser mais lento. Eu falei que a gente produz proteínas. Tem uma proteína chamada UC2, que a gente produz nas células, que é responsável pela geração de calor, de energia dentro da célula. Termogênese. Então, tem gente que vai queimar mais ou menos fazendo a mesma coisa. Isso, exatamente. Então, essa proteína UC2, se ela é produzida de maneira correta, ela vai ser responsável por você pegar o que você comeu e gerar energia, gerar calor dentro da célula. Tem polimorfismos que esse UC2 já não é tão eficiente. O metabolismo fica mais lento. Eu tenho uma pergunta para fazer minha e tenho uma do público também. Tá. Então, vou deixar a minha, colocar do público, você responde, depois a gente volta para mim, combinado? Bom. Perfeito. Se a questão das doenças autoimunes também estão inseridas, envolvidas nesta questão genética aí, no momento, enfim, que pode, na hora de fazer o scanner, passar de outra forma e isso gerar também algo autoimune. E agora, perguntinha do público, o doutor Roberto já responde a minha. Quem escreveu pra gente na tela. Esse assunto é muito legal. Bitam, obrigada, um beijo pra você. Os hábitos alimentares da mãe interferem na vida do bebê que está sendo gerado? E isso é que é mais fascinante, Carol. Legal, se descobriu que essa interação do hábito, né, seu, pode passar para até 2 gerações. Caramba, que então, responsa! você tem polimorfismos que você possui, que você pode fazer ele não surgir, ele não se expressar, né, por hábitos que te defendem, ou você pode gerar, pelo hábito errado, uma alteração no seu gene que vai passar para o teu filho. Por exemplo, a geração que passou muita fome na guerra, se estuda muito isso. Aquele pessoal que ficou em campo de concentração, né, eles foram privados do alimento durante quase uma geração inteira. E isso refletiu nos filhos, que tiveram mais tendência à obesidade na vida adulta. Falam, mas por quê? Porque como passaram fome, houve uma adaptação de um gene, provavelmente algum polimorfismo, para gerar uma termogênese mais lenta, para não gastar energia. Guardar mais gordura. Vamos gastar menos energia, já que eu não tenho comida. Doutor Roberto. E isso pode passar até para 2 gerações. Uma geração passa, tá? Isso já está sendo estudado. O mais fascinante é isso, Carol. O que nós podemos fazer nos hábitos, tá? Para que o nosso gene seja passado para as nossas proles, né, de uma maneira mais correta e não cheio de adaptações inadequadas, né, ou polimorfismos que vão trazer mais doenças. Então, esse é o grande objetivo. Vou lá e já volto para você responder a minha. Vamos colocar um monte de coisa aqui, porque o assunto é muito bacana. De volta com o nosso Você Bonito, delícia! A gente já vai para a receita da Malu daqui a pouquinho, mas antes...
estamos falando aí da questão genética, dos novos exames, né? Dr. Roberto deu uma super aula e eu deixei a seguinte pergunta. Se doenças autoimunes também podem ter relação com esse momento aí na hora de escanear o nosso código genético, passar de forma errada, entrou um negócio ali que não era, e aí o nosso corpo começa de repente a atacar o próprio corpo? É possível que boa parte de todas as ações dentro do corpo humano, lembrando, Carol, que eu falei de proteínas que são produzidas, que foram codificadas nos genes. Só para você ter uma ideia, nem todos esses códigos de barra são genes que vão dar como mensagem produção de proteínas. Então, só 1,5% do genoma, perto dos são quase 35 mil genes que já foram estudados, né? Nem todos dão ordens para se produzir proteínas dentro do corpo. E lembra que, por exemplo, o sistema imunológico são proteínas. Os anticorpos são proteínas, né, que são as globulinas. A gente fala de citocinas pró-inflamatórios, são todas estruturas proteicas. Então, é óbvio que, por exemplo, se você tem um quadro de inflamação com muita frequência, pode ser que isso aumente a expressão gênica, né, aquela fotinho de proteínas que vão fazer parte do seu sistema imunológico sejam expressadas com mais intensidade, porque o corpo quer te defender. Você está tendo problema sempre, então vamos aumentar as suas defesas com esse gene sendo mais expresso, sendo mais fotografado, para gerar mais proteínas e você, de maneira indireta ou direta, conseguir se defender produzindo mais anticorpos, por exemplo. Tá? Então, é isso que a ciência agora está entendendo, Carol, que está complexo. O que se sabe e é real é que a obesidade pode ter correlação com polimorfismos genéticos, embora o ambiente vai sempre influenciar, óbvio, né? Não quer dizer que se eu comer pra caramba, ficar sedentário, eu não vou engordar porque meus genes não protegem, não é tão simples assim, tá? Mas doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, alguns tipos de cânceres, tem correlação com polimorfismo já mais claro. Doença autoimune a gente não pode afirmar, tá? Pode ser que não seja propriamente um polimorfismo genético, seja um desequilíbrio, por exemplo, da sua microbiota intestinal. Né? Quando o intestino aumenta a permeabilidade e entram proteínas alimentares que ainda são grandes, o sistema imunológico interpreta como invasor, aí você produz anticorpos contra ele, mas o mecanismo pode não ser um polimorfismo, pode ser o ambiente. Você ter uma alteração da microbiota intestinal, uma inflamaçãozinha do intestino, aí é outra questão, mas tudo isso acaba se interligando, Carol, o fascinante é isso, é que a gente vai ter muita resposta. A gente tem quase 3 bilhões de códigozinhos para continuar estudando ainda. Pelo amor! Então, que estão sendo muito assunto. Não dá, mas assim, que é fascinante saber que a ciência está chegando nesse ponto, está estudando o genoma, já mapeou, agora o epigenoma, como o ambiente influencia nesse diálogo, né? E é isso que está ficando mais interessante. O que a gente pode fazer para não deixar esses polimorfismos se manifestarem de maneira ruim para o teu metabolismo? Uma síndrome do ovário policístico, por exemplo, que é tão comum, pode estar associado? Pode estar associado a alterações da epigenética, não propriamente do gene. Não do gene. Tá? Porque o genoma ele vai codificar a sua insulina, vai codificar a proteína que transporta a vitamina D no seu sangue, por exemplo, vai influenciar como o teu corpo metaboliza a vitamina A, a vitamina E, as vitaminas do grupo B. Metabolizar é como é que absorve, como é que ele transporta, como é que chega na sua célula e como é que a sua célula entende a mensagem dessa vitamina, o que ela vai fazer lá dentro. Então, é óbvio que é muito complexo, querer explicar isso para o público que está vendo de uma maneira muito simplista. Mas o que a gente sabe é que, com uma definição melhor de um polimorfismo, a gente não tem como mudar propriamente o gene, ele está ali. Uma vez que tem aquele código, ele está no seu DNA. Ele pode ser expresso ou não, ele pode ser fotografado ou não. Tá? Então, é aí que a gente está entendendo como mexer na atividade física, nos seus hábitos, na sua alimentação, no seu estresse, até emocional. O psicológico pode ser que converse com o nosso gene. Né? É uma área da medicina hoje, da ciência, que é a psicoimunologia. Eu também. O estresse crônico pode fazer com que haja uma readaptação de genes. Né? Quer dizer, isso é muito legal, então a gente está engatinhando, mas já é um primeiro degrau que eu acredito que daqui para frente vai ser Vai dar para fazer muita coisa. Vai ser pena que não é rotina do dia a dia, porque são exames que ainda são caros, né? Sim. Mas já existem, cada vez ficando menos caros ou mais acessíveis, porque muitas empresas estão vindo para o Brasil e estão conseguindo fazer isso ficar um pouco mais, menos difícil de ser avaliado. Até 10 anos atrás era
inviável. Tomara. E hoje tem mais de centenas de milhares de polimorfismos estudados. Não tem como mensurar todos, viu, através de exames. Ficaria inviável. E tomara que chegue num acesso de todos e que possa ser público. Por quê? Porque vai diminuir gasto público pensando a longo prazo as doenças. E se você responde melhor a uma determinada intervenção nutricional. Exato. Tem dietas que não dão certo por polimorfismo. Então, se você faz uma alimentação, por exemplo, mais rica em gordura, uma dieta cetogênica, que você 70%, 50% que você come é gordura. Tem polimorfismos que isso atrapalha o seu metabolismo, você vai ter mais tendência a ganho de peso. E a gente vê isso, a gente vê às vezes pessoas que batalham, que falam, que defendem a cetogênica e estão fora do peso. E não conseguem. Provavelmente são por polimorfismos genéticos. Vamos para a receitinha da Malu, que o assunto tá muito Bora. bom. Já tem perguntinhas do público no @vocêbonita.tv. Ingredientes na tela. Ó, para começar, então, os ingredientes do nhoque de ricota com espinafre. Então, são 2 xícaras de chá de espinafre cozidos e espremidos. Isso. 450 gramas de ricota. 2 ovos. Meia xícara de chá de parmesão ralado fino. Meia xícara de chá de farinha de grão de bico. Uma colher de chá de sal. 2 dentinhos de alho para refogar. E meia cebola picada. Olha que simples, vocês vão fazer junto com a gente. Aí já vou passar o molho com esse molho. Ai, que delícia. 3 xícaras de chá de tomate cereja. 10 dentes de alho descascados. Uma cebola bem picada. Sal, marinho e pimenta do reino a gosto. E uma colher de sopa de azeite. Acabou. Ai, quase roubando um ali. Bom, o que acontece? Essa cebola e esse alho que estão no final, gente, é para nós fazermos o refogado do quê? Do nosso espinafre. Tá. Por quê? Ah, Malu, posso só cozinhar e deixar? Posso só dar uma refogada sem nada? Pode. Mas, gente, quem dá sabor ao seu prato é você. Então, se você quiser uma comida saborosa e gostosa, você vai dar uma refogada assim. Deixa eu aumentar aqui o fogo. Tá, e vamos lá. Então, tem o cebola e alho picado, né? Que já tem aqui né? Que já fazem bem para a saúde, gente, né? Entender que a saúde está na mesa, está aqui, né? Então, esse negócio de tempero pronto, gente, esquece. Né? Você pensa que vai facilitar a sua vida, mas vai dificultar lá na frente. Verdade. Ó, então eu tenho aqui a minha cebola e meu alho, começar a dar uma dourada, e aí a gente vai fazer aquela coisa do espinafre, gente, que a gente tem um tantão de espinafre, né? Depois que refoga, vai murcha, Ele né? fica pequenininho, pouquinho. Por isso Não tem que se botar preocupe, bastante, né? Exato, ó, tá aqui. Minhas folhas já estão lavadas, cortadas. Aqui eu tenho só as folhas, tá, gente? Os talos você separa para usar depois em recheio de torta e outras coisas, ok? Tá. Então, eu tenho aqui, ele vai ficar aqui, vai dando uma murchadinha e a gente vai começar a preparar a nossa massa, Carol. Ai, que tudo. Essa massa... Rende bastante, né, Malu? Rende, Carol. Serve bastante gente, tá? Vai render 6 porções aí. 450 gramas de ricota E você vai ralar essa ricota, tá, gente? Olha, eu tenho ela aqui, ela tá aqui em pedaços, ó. Só passar, ó, tá vendo? Olha que simples, sem segredo nenhum. Show. Sozinha, só com a força da mão, Carolzinha, ela já vai, tá vendo? Ó, molinha. tá aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui é a minha base. Vou abrir, vou colocar aqui os 2 ovos, tá? Ah, mas Malu, eu não tô consumindo produtos lácteos. Cara, pode tocar pro tofu, gente. O tofu também vai dar certo aqui nessa receita, tá? Vou colocar aqui o queijo parmesão ralado. Tá aqui. Opa, deixa eu só pegar um pouquinho aqui para finalizar o prato depois. Vou colocar aqui a minha farofa, ó, a minha farinha de grão de bico, tá? Que tá aqui. Deixa eu pegar uma colher aqui para dar uma soltada. E aí, gente, ó, eu vou colocar aqui um pouco, vou segurar um pouco, vou começar a misturar. Por quê? Porque eu vou usar o meu espinafre aqui também. Então eu preciso desse espinafre refogadinho aqui para colocar aqui na minha massa. Ah, ele vai lá também. Ele vai na massa. Então vou lá e já volto enquanto ele vai ficando vai no murchando. ponto, Isso, Malu. Carolzinha. Ai, que delícia esse programa, gente. Bom demais, cheio de informação. Receita deliciosa, cheirinho bom. Vamos lá que o negócio tá bom, que agora eu vou experimentar essa receita. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Bora lá, Carol. Ai, meu Deus, o espinafre murchou. Bom, murchou.
né? Ficou pequenininho. O que eu vou fazer, Carolzinha? Se eu colocar ele inteiro, na hora que eu for cortar o meu nhoque, gente, ele vai dar ruim. Porque as folhas vão estar grandes. Então eu venho aqui, ó, ou com uma faca, ou com uma tesoura. Quem não usa tesoura ainda na cozinha não sabe o que está perdendo, hein, gente? Tem que ter uma tesoura só para cozinha. Você corta o espinafre. Você corta o espinafre, ó. Essa é uma lua demais. Cortei o espinafre inteirinho. O que eu vou fazer? Minha massa tá aqui, certo? Ó. Junta tudo. Vou juntar. Ó, tá aqui. O que acontece? Vou pôr aquele ingrediente que a gente não pode esquecer. O sal. O sal. Só para dar aquela temperadinha. Sal é realçador de sabor, gente, entendeu? Só para dar, porque a ricota já tem um pouquinho de sal. E aí, Carolzinha, ó, eu vou misturar até formar uma massa. Não, ó. gente, tá demais. Ó. Olha lá. Simples. Doutor Roberto, que legal, fácil. Né? Olha. E aí, gente, você pode brincar com os sabores. Por exemplo, aqui eu tô fazendo um nhoque de espinafre, mas você poderia, por exemplo, fazer de tomate seco, né? Tira o óleo, corta só o tomatinho. Você pode brincar com as folhas também, você pode fazer com outros ingredientes. Ó, tô misturando aqui, agora é hora de pôr a mãozinha. Eu amo suas receitas, não tem como, gente. E aí, gente, você vai sentindo, inclusive, o ponto, né? Viu que eu não coloquei aquela hora toda a minha farinha? Aí eu vou colocando, ó. Eu vou sentindo e vou adicionando. O que acontece? O que pode influenciar aqui nessa massa, Carol? A água do espinafre. Então, se você secou bem ou não, tá? Ó, isso tudo vai dar uma... Que legal. Diferença. O que acontece? Essa massa, depois que eu misturo, ela vai para a geladeira por 15 minutos para que eu possa deixar ela pegar ponto. Ah, é? Isso, ela vai ficar 15 minutinhos na geladeira. Porque tem o ovo. Então tem que ficar esse tempo. O tamanho do ovo também vai influenciar na quantidade de farinha, bom lembrar, tá? Não só por isso, mas para ela pegar ponto realmente. Para ela ficar mais durinha. Para ela ficar mais durinha, tá? Então eu venho acertando com a farinha, vou deixar aqui, ela vai dar uma respirada, para eu conseguir o quê? Dar esse ponto na massa, para a gente poder começar a fazer. Então a gente já abre ela. Tá? Daqui a pouquinho, vamos colocar a perguntinha? Pode colocar a perguntinha, que eu vou lavar minha mão, vou me organizar se você aqui. quiser, coloca os tomatinhos. Quem escreveu pra gente, olha lá. Niara, um beijo pra você, obrigada. Tenho genética pra colesterol alto e sou vegana. Minha alimentação é excelente, mas meu colesterol ruim tá sempre um pouco acima do recomendado. Preciso tomar medicação? Quando é um polimorfismo que define isso, né? Ou seja, porque a gente pensa, o colesterol vem da gordura animal e vem da gordura saturada. Se ela é vegana, ela não ingere nada de gordura animal. Então, como que aumenta o colesterol dela? O próprio corpo, né? Polimorfismo. Provavelmente ela tem uma tendência, né, a fazer o fígado produzir mais colesterol do que a média populacional. Entendi. Então, tem momentos em que isso é grave, porque o nível de colesterol se chega a estourar, ficar altíssimo e nada na alimentação segura, aí entra medicamento, não sou contra, não. Não tem jeito, não tem verdade, jeito. Eu sei que tem colegas que são contra o uso dos remédios para colesterol, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de critério aí, né? Vamos ter um pouquinho de limites, acaba sendo, né? se não vai ingerir o que aumenta, por que está aumentando? É porque o corpo... Sim, aliás, tem polimorfismos que fazem você, quando come gordura animal saturada, ter mais tendência à doença cardiovascular em relação a quem não tem esse polimorfismo. Como é que você metaboliza seu triglicerídeo? Quanto entra dele depois que você comeu? O triglicerídeo está nos alimentos também. Entendi. Você tem pico de triglicerídeo muito alto depois da refeição, pode ter polimorfismo genético que faz isso acontecer, vai ter mais doença. Puxa, vamos lá, Carol. Ó, vamos lá. Minha massa descansou. 15 minutinhos na geladeira, tampa 15 minutos na geladeira. Vou pegar, gente, ó, e vou fazer aqui, ó, numa superfície, né? Eu vou colocar um pouco de farinha, como eu tô colocando aqui. E eu vou fazer, ó, o rolinho. A minha ainda tá um pouco mole, gente, que a minha não foi pra geladeira. Tá. E é isso que acontece quando eu coloco... Essa é a diferença. Isso, exatamente, tá? Ela vai ficar mais firme para você trabalhar, mas isso não vai me impedir. Corto, ó, aqui o meu espinafre aqui, tava aqui, tá vendo? E aí você vai moldar. Quando a sua massa ela tiver mais durinha, Carol, ela vai ficar, não vai desmanchar assim, ó. E aí você vai cortando do tamanho que você quer. Tá. Muito simples. Até eu ter as minhas aqui nesse... Sua luvinha tá aí. Formato. Isso. Deixa eu pegar aqui. Aí, Tá, mas vai pro forno
ou vai... Não, não vai. Essa Não minha eu só vai deixei aqui pra você, Ah, tá bom. Você só deixou pra você. Como se fosse a geladeira, vai. Isso. Tá bom. Não, então, firmei, fiz as minhas bolinhas, tá? Tá. Deixei na geladeira, fiz as minhas bolinhas. Vou deixar aqui no espaço, por quê? Porque elas vão ser cozidas em água, tá? Ó, então eu tenho elas aqui. É o nhoque É o meu mesmo. nhoque, ó, cruzinho, tá? Tá. Não foi cozido. O que que eu vou fazer? Água. Eu vou colocar, essa é uma água com sal, tá, gente? Essa água tá salgada. Não desmancha. Não, não vai desmanchar. E aí o que que acontece? Quando ele começar a levantar, é a hora que eu vou começar a tirá-los, Tá. tá? Daqui a pouquinho eles já vão estar. E enquanto isso, a gente vai pro molho já já. Isso, vamos pro molho. O molho vai ser na panela ou no forno, Malu? Não, vamos fazer este molho numa Especial. assadeira. Cadê minha Mas, assadeira? ó que fácil, hein, gente? Simples. Podemos E sem seguir, erro, nossa, tá, ô, gente? perguntinha. Vamos seguir com o molho? Vamos seguir com o molho. Lembra da nossa última pauta aí? Ela já tá... Bom, vamos lá. Vai lá, Malu. Simples, gente, sem erro, Vou ó. ficar de olho no nhoque. Tomate, cereja. Ele já vai começar a subir já. Vou colocar aqui cebola. Espera aí, cadê minha colher? Tomate purinho, tá? Pode ser tomate em pedaço, pode ser esse cereja, não tem problema. Eu coloquei aqui a minha cebola picada. Vou colocar aqui pedaços de alho, ó, também. Gente, que delícia, que Só fácil. fatiado, super fácil, Carol. Vou temperar isso aqui com azeite, ó, pouco azeite, tá, gente? Não precisa ser muito. Só para dar um sabor. Só para dar sabor. Vou colocar, cadê meu sal, gente? Seu sal. Tararam, tararam. Será que ele já foi? Partiu? Não, tá Não, aqui. tá aí. O sal. Vou colocar pimenta do reino, quem gostar pode colocar pimenta do reino. Ó, tá quase aqui, Ó. hein? Quase subindo aqui o nhoque. Ó, pimenta do reino aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Forno, 180 graus, tá? Coloca no forno, 180 graus, 20 a 25 minutos e ele tá pronto. Sai molinho. Sai Assim, ele cozido todo- e delicioso. Ah, é tipo um molho de tomate Isso. confitado, então, né, Malu? Isso. Bom, gente, depois que o meu nhoque subiu, é a hora que eu vou retirar ele. Eles já estão subindo. Ó, tá quase aí. Ó, tá, não, já subiram, ó. A hora que ele tá aqui, ó, tá vendo? Que ele começa a flutuar, eu já posso tirar. Tira, coloca aqui numa vasilhinha. Que demais. Não desmancha, tá, gente? Ó, não desmancha. Amei. E aí, acabou o seu processo. Você vai esperar o seu molho de tomate ficar pronto. O seu nhoque tá cozido. Para ele ficar bonitinho e gostosinho, o que que você vai fazer? Aquela mesma panela que você fez, o que você fez, refogou o seu O espinafre, você vai colocar aqui, ó. Ah. Sabia que tinha um truque, eu tô vendo aquele ali com a casquinha lá. Eu tô quase roubando aquele. Quase. Aquele tá Vai frio, dando um Carolzinho, cheirinho, ó. vai Nossa ficando Senhora. bom. É simples, gente, ó. Malu, você é demais, Malu. Olha lá. Aí depois só virar, ele vai ficar douradinho e é a hora de você começar a servir. Então, enquanto você grelha tal, baba bonitinho, Vou montar monta o os nosso pratos. prato, vou lá e já volto. E daqui Vai a lá. pouquinho tem mais perguntinhas do público na @você bonita TV. E o mais legal, super acessível. Vocês viram quanto que rende essa receita? Ai, eu adoro. Bom, ai, chegou o momento que eu estava esperando, doutor Roberto. Dá tempo de mais uma perguntinha, Gláucia? Antes de experimentar, na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Débora, um beijo. O estresse é o grande causador do acordar dos nossos genes ancestrais e despertam as doenças genéticas. Obrigada, Malu. É E possível aí? que seja mais um contribuinte, né? A gente falou dos fatores ambientais, o estresse entra também, né? Mas é o estresse, a alimentação, o quanto a gente se expõe a toxinas ambientais, se você é sedentário ou não. Quer dizer, o ambiente vai sempre contar, Carol. Então, eu acho que isso que ela falou é um desafio para a ciência entender. Será que a gente acorda alguns genes que estavam ali silenciados ou que não estavam mais sendo passados de geração para geração? Vamos entender isso, né?
E agora o importante é saber que o estilo de vida é o que mais vai contar. A genética deve ser uns 30% dos códigos, né, das tendências, e o restante é o que você faz da vida, é seu estilo de vida. O que precisa é só ficar claro que esse exame não é para fins diagnósticos, tá, gente? Não vão confundir, pedir para os seus médicos, seus nutricionistas pedirem só para fazer diagnóstico de doença. Não, é para saber montar estratégias na sua epigenética, no seu estilo de vida, como a sua alimentação deveria ser diferenciada, que estratégias montar, até na sua atividade física. Pois é, eu pensei como diminuir agora o da nível de atividade estresse. física, tipo, pode ser que você faça um treino que você até gosta e tal, mas aquilo, de repente, não é a melhor coisa para você. Quando você faz um esforço físico, a gente acumula no músculo um tal de lactato, que é uma substância que quando acumula dá dor, né? Você leva um dia para não ter mais aquela dor. Isso tem polimorfismos que fazem você acumular lactato e não tirar do músculo com tanta facilidade. Você leva um dia, 2 para recuperar de um treino. Entendi. Então está sendo usado até para falar, ó, você precisa fazer uma recuperação mais devagar, não volta a fazer um jogo depois de um dia não, senão você vai lesionar. Entendi. A medicina do esporte está usando muito isso. Medicina do esporte, Faz todo oncologia, sentido. medicina, nutrição, está tudo sendo usado. E bom apetite, né, doutor Pra Roberto? nós. Porque eu tô aqui, ó, Glaucia, aqui, ó, eu esperando desde a hora que eu cheguei. ai. Ó. Ó, pessoal de casa, ou você vai grelhar então na frigideira, igual eu expliquei pra vocês, tá? Vai dar uma grelhadinha pra dar uma cor dourada, ou você pode colocar também numa assadeira, levar ao forno, aproveitar que o teu forno tá quente e já aproveitar. Carolzinha, conta pra mim, o molho não tá muito quente, né? Mas o que você achou? Perfeito, tá tudo perfeito. Malu, vou te falar um Muito negócio, saboroso. gente. Bom demais. Olha, ele fica crocante. É melhor que nhoque. É melhor do que o nhoque. É melhor que nhoque. Delicioso. E olha Porque que tá muito nhoque maçudo, né? é uma massa, uma fonte de carboidrato, inclusive, de boa qualidade e tal, e muito gostoso. Mas esse aqui está melhor. Parabéns, Malu. Gostoso. Só mais um pedacinho? Rico em nutrientes, fácil de fazer, gente. E é isso, né? A saúde está no prato, acho que é tudo isso que o Roberto falou. A gente tem que aprender, sim, a colocar e incluir hábitos mais saudáveis em casa. Muito Na obrigada. mesa. Eu que agradeço, Vocês Carol. sabem que Assunto é um grande instigante. prazer. E a gente vai trazer mais, vamos olhar as perguntinhas que chegaram para ver temas que podem estar associados para a gente trazer para o nosso quadro, porque esse espaço é aberto para você dizer o que você quer ver, o que você quer ouvir, né? Receitas, muitas vezes, que tipo de adaptação, de repente, Malu pode trazer para a gente de uma receita que já é muito gostosa. Escreve, que aqui a gente quer sempre ouvir você. Vai lá no Insta para seguir o Dr. Roberto, que ainda não segue essa aula. Ele faz essa aula também lá no Instagram dele, @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto, @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto. E vai lá no Instagram da Malu, que ela tem receita, tem livro de receita, tá quase se formando em nutrição, sabe tudo, @chefe Malu Lobo, tudo junto. E o site nutrasaudenacozinha.com.br. Gente, muito obrigada. Carolzinha, Obrigado, mandar só um beijinho pra Fuzi, Manda. gente. A Fuzi é tão maravilhosa. Beijo, Vocês viram a Fu. água Não. dela hoje? Eu ia dizer que Com esse tive que moranguinho. sair correndo. Olha só, tem um moranguinho, Fuzi gente. é tudo de bom, né? Não, e olha o hortelã, É. o tomate, cada O dia limãozinho. ela Maravilhosa, Fuzi. Capricha mais. capricha mais, Ela é assim, muito capricha. é realmente um grande Ela que carinho. faz, gente, Fu. toda essa... É, ficar a bonito decoração, isso ó, aqui, vocês estão vendo, decoração com manjericão, decoração com tomilho. Beijo, Fu, você arrasa mesmo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para as dicas. Na volta tem um treinão dos meninos. Olha, eu vou falar uma coisa, o core é a parte mais importante, né, doutor Roberto? Tem que Opa. fortalecer o core, Sem dúvida. eles vão dar um treino pra você fazer tudo isso em casa. Vamos juntar com o assunto do doutor Roberto e eu vou comer mais um pouquinho. Beleza. Obrigada, gente, até a próxima. Eu que Sai daí que eu tô... agradeço.